O sinal piscava no console, um ponto de luz verde que não deveria estar ali. Era a designação 23A, uma leitura de fundo cósmico captada pelo telescópio orbital da NASA, a milhas de profundidade no vazio entre as estrelas. Não era nada dramático, apenas uma flutuação sutil na radiação de micro-ondas, um eco distante que não se encaixava em nenhum padrão conhecido. O Dr. Elias Crow, solitário na cabine de comando da estação orbital Epsilon 7, franziu a testa para a tela. Ele havia calibrado os sensores naquela manhã, ou o que passava por manhã, em um ciclo de 24 horas imposto pela rotação artificial da estação. Tudo estava nominal. Mas ali estava, 23A, insistindo em existir. Elias se recostou na cadeira ergonômica, o ar reciclado zumbindo suavemente ao seu redor. Aos 47 anos, ele era um veterano de missões de longo alcance, um astrofísico que trocara a Terra por esta bolha de metal e vidro flutuante há 6 meses. A missão era simples: mapear anomalias no fundo cósmico de micro-ondas, os resquícios do Big Bang que ainda ecoavam pelo universo. Isolamento fazia parte do pacote. Sem tripulação adicional, apenas ele e os fantasmas das comunicações atrasadas com Houston. Ele ajustou o colarinho do traje pressurizado, sentindo o peso familiar do vazio lá fora, pressionando contra as paredes da estação como um suspiro contido. A Epsilon 7 orbitava a uma distância segura do cinturão de Kuiper, longe o suficiente para que a Terra fosse apenas um ponto azul pálido na tela de visualização. Elias iniciou o protocolo padrão. Salvou os dados em um arquivo criptografado e iniciou uma análise preliminar. Os algoritmos rodaram sem problemas, comparando 23A com os modelos astronômicos estabelecidos. O Big Bang, a inflação cósmica, as variações quânticas, tudo se encaixava, exceto isso. A leitura era uma ondulação mínima, como se o tecido do espaço tivesse sido tocado por algo que não pertencia àquele tempo ou lugar. Ele pausou o programa e verificou os logs de manutenção. Nada. Nenhum erro de calibração, nenhuma interferência solar. Apenas o silêncio da estação, interrompido pelo leve clique dos relés. Ele se levantou e caminhou até a janela de observação. Uma placa de vidro reforçado que dava para o negrume infinito. Estrelas pontilhavam o vazio, frias e imóveis. Elias sempre achara conforto nisso. O universo era vasto, previsível em sua indiferença. Mas hoje, algo parecia deslocado. Ele voltou ao console e ativou o comunicador. Houston, aqui Epsilon 7. Anomalia detectada na varredura de fundo cósmico. Designação 23A. Solicito confirmação de dados remotos. A mensagem partiu em um feixe de rádio, viajando a 30 minutos-luz de distância. A resposta demoraria. Ele esperou, tamborilando os dedos na borda da mesa. Enquanto isso, ele revisou os dados manualmente. A leitura 23A não era um pico. Era uma curva suave, quase orgânica, como se o sinal estivesse. Respirando, Elias piscou, afastando o pensamento. Fadiga, talvez. O isolamento tinha seus truques. Ele havia lido relatórios de colegas em missões anteriores, alucinações auditivas, a sensação de olhos invisíveis no escuro. Mas ele era racional. Anotou observações em seu diário digital. Flutuação em 2,3 GHz. Amplitude 0, 0,1% acima do baseline. Não correlaciona com modelos de inflação. Possível artefato instrumental. Enviou uma atualização para o arquivo de backup. O tempo se arrastava. Elias preparou uma refeição reidratada, proteína sintética e vegetais processados, e comeu devagar, ouvindo o zumbido constante dos sistemas de suporte à vida. A estação era um organismo vivo, mas mecânico, seus sons uma sinfonia de rotina que o ancorava à sanidade. Ele terminou a refeição e verificou os painéis de status. Tudo verde, exceto pelo sensor de radiação externa, que registrava uma variação mínima, sincronizada com 23A.
Coincidência, ele pensou, mas o padrão se repetia. Uma pulsação a cada 47 minutos, alinhada com o ciclo de rotação da estação. A resposta de Houston finalmente chegou, uma voz metálica e atrasada, filtrada pelo delay. Epsilon 7, aqui controle, dados recebidos. 23A confirmada em nossos receptores. Não bate com nenhum modelo atual. Inicie protocolo de isolamento. Isole o sinal e rode simulações locais. Mantenha logs detalhados. Fim de transmissão. Elias assentiu para si mesmo, embora ninguém o visse. Isolamento de sinal. Parecia direto. Ele isolou o canal 23A, criando um loop dedicado para monitoramento. A tela piscou e o gráfico surgiu. A curva ondulando, sutil, mas persistente. Ele iniciou as simulações, algoritmos que testariam hipóteses de ruído quântico ou interferência de partículas. Horas se passaram. Elias caminhou pelos corredores da estação, sentindo o leve balanço da gravidade simulada. A Epsilon 7 era compacta, módulos interconectados como veias de uma nave morta. Ele parou no observatório secundário, uma cúpula com vista para o abismo. O cinturão de Kuiper se estendia ao longe, rochas geladas girando em órbitas lentas. Nada se movia além do esperado. Mas ao retornar ao console, notou algo. A simulação havia pausado sozinha. O erro. Dados de entrada inconsistentes. Fonte externa detectada. Fonte externa? A estação estava isolada, sem proximidade de naves ou asteroides. Ele reiniciou o programa. Desta vez, o gráfico de 23A mostrou uma bifurcação, como se o sinal tivesse se dividido, ecoando em si mesmo. Elias sentiu um frio na nuca. Não era erro, era evolução. O comunicador chiou novamente, mas a transmissão era fragmentada. Epsilon 7, interferência, 23A. Monitore. O resto se perdeu em estática. Ele tentou reconectar, mas o delay agora era irregular, como se algo estivesse dobrando o caminho do sinal. Sentado ali, no coração da estação, Elias observou a tela. A curva pulsava, devagar, como um coração distante. O universo, que sempre fora previsível, agora sussurrava algo indecifrável. E no silêncio que se seguiu, ele se perguntou se o vazio lá fora estava realmente vazio. A estação continuou sua órbita, indiferente. Mas Elias não conseguia afastar a sensação de que 23A não era apenas uma leitura. Era um olhar voltado para ele. Elias ficou imóvel por um longo momento, os olhos fixos na tela. A curva de 23A pulsava devagar, como se respondesse ao seu olhar. Ele piscou, forçando a mente a se concentrar. Era só dados, números frios em um gráfico. Nada mais. Mas o frio na nuca persistia, um formigamento que subia pela espinha. Ele se levantou, o som das botas ecoando no metal polido do piso. A estação parecia mais quieta agora, o zumbido dos sistemas abafado, como se prendesse a respiração. Voltou ao console e ajustou os parâmetros do monitoramento. Isolou o sinal em um subcanal dedicado, alimentando-o para o processador quântico da Epsilon 7. O algoritmo rodaria simulações paralelas, ruído de fundo, ecos de quasares distantes, até variações na expansão do universo. Qualquer coisa para encaixar 23A em um modelo conhecido. Enquanto o programa trabalhava, ele verificou os sensores externos. A radiação cósmica estava estável, exceto por aquela pulsação sincronizada. 47 minutos. Exato. Como se algo lá fora marcasse o tempo com ele. Ele caminhou até o módulo de suporte à vida, onde as plantas hidropônicas cresciam em fileiras verdes sob luzes artificiais. Folhas tremiam levemente no ar circulante, um verde vivo contra o cinza da estação. Elias tocou uma delas, sentindo a umidade fresca na ponta dos dedos. Era o único toque de vida real ali, um lembrete da terra que ele deixara para trás.
Sua família, a esposa, os 2 filhos, enviava mensagens semanais, mas o delay as tornava ecos de um passado distante. Ele não pensara neles hoje, não desde 23A. O comunicador chiou de novo, mas era só estática. Ele tentou uma transmissão manual. Houston Epsilon 7, simulações em andamento, sinal 23A evoluindo, bifurcação detectada. Delay irregular na comunicação. Status. A mensagem partiu, mas o medidor de sinal piscou em vermelho por 1 segundo. Interferência. Ele franziu a testa. O cinturão de Kuiper não devia causar isso. Era rocha e gelo, não plasma ou radiação densa. Horas se arrastaram. Elias comeu pouco, um tubo de nutrientes que engoliu sem gosto. Sentou-se no observatório, olhando o vazio. As estrelas não mudavam. O cinturão girava devagar, sombras frias contra o negrume. Mas algo chamou sua atenção, uma leitura no painel secundário. O sensor de movimento gravitacional, usado para detectar asteroides próximos, registrava uma flutuação mínima, não um impacto, não uma órbita alterada. Apenas uma ondulação. Como se o espaço ao redor da estação estivesse se curvando, sutilmente, em um padrão que ecoava 23A. Ele correu de volta ao console. O gráfico agora mostrava ramificações. O sinal se dividira em 3 curvas, entrelaçadas como raízes. Amplitude crescendo em 0,02%. O algoritmo pausou novamente, exibindo o mesmo erro. Fonte externa detectada. Isolamento falhou. Elias reiniciou o sistema, limpando o cache. Desta vez, o processador aqueceu mais rápido, ventoinhas zumbindo alto. Ele monitorou a temperatura, nominal, mas o ar parecia mais pesado, o oxigênio reciclado carregando um cheiro metálico, como ozônio após uma tempestade. Ele anotou no diário: sinal 23A, agora multifacetado, correlação com flutuações gravitacionais, possível artefato de calibração? Mas duvidava. Seus dedos tremiam levemente ao digitar. Isolamento. A palavra ecoava em sua mente. Ele era o único ali, sem colegas para debater hipóteses, apenas ele e o vazio. Ele se lembrou de uma missão anterior, um colega que relatara sussurros nos ventiladores. Delírio de confinamento, diagnosticaram. Elias riu baixinho, um som seco no silêncio. Não era isso. Não ainda. A resposta de Houston chegou fragmentada. 23A. Priorize. Possível. Anômalo. Evite. O resto se dissolveu em ruído branco. Ele tentou reconectar, mas o delay esticou para 45 minutos. Algo interferia no caminho. Ele verificou os logs de transmissão. Picos de energia não identificados, alinhados com as pulsações de 23A, como se o sinal estivesse respondendo. Elias se recostou, esfregando os olhos. A estação girava em seu ciclo, a gravidade simulada puxando-o para baixo. Ele fechou os olhos por um instante, buscando descanso, mas o sono não veio. Em vez disso, veio o som. Um clique baixo, não dos relés, mas de algum lugar além do casco. Como metal se expandindo no frio. Ele abriu os olhos, nada. Apenas o zumbido. Levantou-se e foi até a escotilha de manutenção, uma porta selada que levava ao exterior. Não pretendia sair. O vácuo era impiedoso, mas precisava verificar. Ativou a câmera externa. A imagem surgiu. O negrume salpicado de estrelas, o cinturão distante. Então, no canto da tela, uma sombra. Não um asteroide, não uma nave. Algo alongado, movendo-se devagar, como uma forma se desenrolando no vazio. Parcial, borrada pela distância e pela resolução. Desapareceu em segundos, deixando apenas o eco de sua passagem. Uma distorção no tecido visual, como calor no ar. Elias congelou. O coração acelerou. Ele rebobinou a gravação. Lá estava, uma silhueta vaga, curvando-se contra o fundo estelar.
Não se movia como matéria conhecida, sem propulsão, sem rotação, apenas. Flutuava, sincronizada com a pulsação de 23A. Ele salvou o clipe. Mãos trêmulas. Fonte externa. Agora visível, mas incompleta. O que era aquilo? Uma alucinação óptica, interferência na câmera. Ele voltou ao console. O gráfico de 23A havia mudado. As curvas agora convergiam, como se aproximassem. A amplitude subira para 0,05%. Ele ativou o alarme silencioso, um protocolo de emergência que piscava em amarelo. Não pânico. Ainda não. Mas a sensação crescia. Olhos no escuro, observando de fora. A estação, sua bolha de segurança, parecia mais frágil. O vazio pressionava, sussurrando através das paredes. Elias sentou-se, respirando devagar. O clique soou novamente mais próximo. Ele olhou para a escotilha. Nada. Mas o ar carregava peso, como se a presença esperasse. 23A não era mais só uma leitura, era algo que se aproximava, devagar, invisível na maior parte do tempo. E ele sozinho era o único a notá-lo. Se esse silêncio te incomoda tanto quanto a Elias, inscreva-se no canal para mergulharmos mais fundo nessas sombras do espaço. A pulsação continuou, 47 minutos após 47. E no coração da Epsilon 7, o universo parecia inclinar-se um pouco mais perto. Elias não piscou por um bom tempo. A gravação da câmera externa rodava em loop no monitor secundário, a silhueta vaga surgindo e sumindo como um fantasma no canto da tela. Alongada, curvada, movendo-se sem esforço contra o vazio. Ele pausou o clipe no frame mais nítido, se é que algo ali era nítido. A forma era parcial, como se o vácuo a dissolvesse antes de ser capturada por completo. Não havia traços definidos, nem asas, nem membros, apenas uma sugestão de contorno que se dobrava no tecido estelar. Ele ampliou a imagem. Pixels borrados, mas o suficiente para ver a distorção ao redor, como se o espaço se encolhesse em sua presença. O coração dele batia em ritmo com a pulsação de 23A. 47 minutos. Ele verificou o cronômetro da estação. Exato. Coincidência. Sua mente racional gritava sim, mas o instinto sussurrava não. Ele salvou o arquivo em um drive isolado, criptografando-o com camadas extras. Não por paranoia. Ou talvez sim. Houston precisava ver isso. Mas o comunicador permanecia mudo, o delay esticando-se além do calculado. Ele tentou uma transmissão de emergência. Houston, Epsilon 7. Contato visual indireto com fonte externa possível. Gravação anexa. Priorizem análise. A mensagem partiu, mas o sinal vacilou, como se algo a engolisse no caminho. Ele se afastou do console, as pernas pesadas na gravidade simulada. O ar da estação parecia mais denso, carregado de um silêncio que não era vazio. Era atento. Elias caminhou até o módulo de descanso, uma cabine apertada com uma cama de gel e uma tela que simulava janelas terrestres. Mas ele não se deitou. Em vez disso, sentou-se na beira, as mãos entrelaçadas, forçando a respiração a se acalmar. A visão o mudara. Antes, 23A era abstração, números dançando em gráficos. Agora era real. Algo lá fora, respondendo, observando. Ele fechou os olhos, mas a imagem persistia. A forma se desenrolando, lenta, como se testasse os limites da detecção. O zumbido dos sistemas o ancorava, mas até isso soava alterado. Um tom mais baixo, quase um ronronar. Ele se levantou e voltou ao observatório principal. A cúpula de vidro reforçado curvava-se sobre ele, o negrume pressionando como um peso invisível. O cinturão de Kuiper girava ao longe, rochas geladas em órbitas previsíveis. Nada se movia além do esperado, mas os sensores gravitacionais piscavam agora. Outra ondulação, sutil, alinhada com o ciclo, como se o espaço ao redor da estação respirasse, expandindo e contraindo em segredo.
Elias ativou o scanner de longo alcance, um feixe de radar que varria o vazio em um raio de 1000 quilômetros. O processo demorava minutos, o tempo se esticando como o delay das comunicações. Ele esperou, os olhos fixos na tela. Pontos de dados surgiam, detritos, poeira cósmica, nada anômalo. Até que o scanner pausou em uma coordenada vazia, uma leitura de densidade, 0,001% acima do baseline. Não um objeto sólido, mas uma perturbação como ar rarefeito em uma sala selada. Ele traçou a origem, diretamente alinhada com a direção da silhueta na gravação. O formigamento na nuca voltou, mais intenso. Algo se aproximava, devagar, sem pressa, como se soubesse que ele esperava. Ele anotou no diário digital, as palavras saindo hesitantes. Forma visual captada às 14h47 UTC. Correlação com 23A confirmada. Densidade anômala detectada. Isolamento mental necessário? Ele parou de digitar. Isolamento mental. A frase o acertou como um soco. Ele era treinado para isso. Protocolos contra o estresse do confinamento, exercícios de respiração, rotinas fixas, foco nos dados. Mas os dados agora o traíam, moldando-se ao seu medo. Ele se perguntou se o erro era humano, sua calibração inicial, talvez falha nos sensores que ele ignorara. Ou pior, se a mente dele projetava padrões onde não havia. O comunicador chiou finalmente, uma voz fragmentada ecoando como de um poço. Elias, 23A. Evite aproximação. Possível. Entidade. Monitore de distância. O resto se perdeu em estática, mais densa que antes. Entidade? A palavra pairou no ar, proibida em relatórios científicos. Ele rebobinou a transmissão analisando o áudio. Picos de frequência estranhos, sobrepostos à voz humana, como se algo interferisse, modulando as palavras. Ele tentou responder. Houston, esclareçam entidade. Gravação visual enviada. Status da estação nominal, mas o sinal falhou no meio da frase. Silêncio absoluto. Elias sentiu o peso do isolamento como nunca. 6 meses na Y7, e ele sempre se sentira parte do todo, ligado à Terra por feixes de rádio, aos colegas por relatórios compartilhados. Agora, a estação era uma ilha flutuante, cercada por um oceano de nada que se agitava. Ele caminhou pelos corredores, o eco das botas, um ritmo solitário. Parou na escotilha de manutenção, onde o clique soara antes. Ativou o sensor de vibração no casco. Leve tremor, abaixo do limiar de alarme, como dedos traçando metal do lado de fora. Ele voltou ao console. O gráfico de 23A havia evoluído. As curvas convergiam em um ponto central. A amplitude agora em 0,07%. O processador quântico zumbia, sobrecarregado, mas os resultados preliminares surgiam. Padrão não euclidiano detectado. Geometria incompatível com modelos tridimensionais. Não euclidiano. Espaço curvo de formas impossíveis. Elias esfregou as têmporas. Sua mente girava, duvidando de si. E se fosse ele? O erro humano sob pressão, fabricando monstros do vazio. Mas então, o scanner de longo alcance bipou. A perturbação se movia, não em linha reta, mas em uma espiral lenta, aproximando-se da órbita da estação. A silhueta, talvez, testando os limites. Ele ajustou a câmera externa, focando na direção. A tela piscou. Lá, no canto, outra sombra, mais definida dessa vez, mas ainda parcial. Uma extensão se curvando, como um braço se estendendo no vácuo. Desapareceu rápido, deixando uma trilha de distorção estelar. Visível, mas incompleta. Incompreensível. O frio se instalou em seu peito. Decisões mudavam agora. Ele ativou o protocolo de lockdown parcial, escotilhas internas seladas, energia redirecionada para defesas passivas. Não pânico, apenas precaução. Mas a percepção se alterava. O ar parecia observá-lo, os sons da estação ecoando como sussurros.
Ele sentou-se, os olhos na tela vazia. A pulsação continuou. 47 minutos. Algo esperava do lado de fora, paciente, e dentro dele a dúvida crescia. Era real, ou o vazio finalmente o quebrara? A estação girava, indiferente, mas Elias sentia o universo inclinar-se mais, como se 23A não fosse só um sinal, era um convite, ou uma armadilha. Elias permaneceu sentado, o peso da cadeira pressionando contra suas costas como uma âncora. A tela piscava com o gráfico de 23A, as curvas convergindo em um nó apertado, pulsando a cada 47 minutos. Ele não tocava nos controles agora. Em vez disso, observava, deixando o silêncio da estação envolver sua mente. O lockdown parcial zumbia ao fundo, escotilhas seladas com um clique final que ecoou como um suspiro. Ele havia feito o que podia, redirecionado energia para os escudos passivos, isolado os módulos não essenciais. Mas isso não mudava o fato de que a Epsilon 7 era uma gaiola flutuante e algo do lado de fora testava as barras. O ar reciclado circulava devagar, carregando um cheiro sutil de ozônio, como se os circuitos fritassem em segredo. Elias esfregou as palmas das mãos nas coxas do traje, sentindo o tecido áspero contra a pele. A dúvida o corroía por dentro, uma erosão lenta que começava no estômago e subia até os pensamentos. E se a silhueta fosse ilusão? Pixels corrompidos por fadiga, mente projetando formas no vazio como os antigos marinheiros viam sereias no mar. Ele havia lido os manuais. Isolamento prolongado distorcia a percepção, transformava ruído em padrão. Mas os sensores não mentiam. A perturbação gravitacional se movia, espiralando mais perto, uma dança invisível que ecoava seu próprio pulso acelerado. Ele se levantou, as pernas rígidas, e caminhou até o observatório. A cúpula curvava-se sobre ele, o vidro reforçado refletindo sua silhueta solitária contra o negrume. Lá fora, o cinturão de Kuiper rodava em silêncio, rochas geladas como tumbas distantes. Ele ativou o amplificador visual, ajustando o foco para a direção da última detecção. A tela secundária ganhou vida, estrelas nítidas, poeira cósmica flutuando como névoa fina. Nada, apenas o vazio, indiferente. Mas então, um tremor no ar, não audível, mas sentido, como uma vibração na medula. O scanner bipou, amplitude gravitacional em 0,03% acima do baseline, reagindo, como se sua atenção a invocasse. Elias recuou um passo, o coração martelando. Ele não havia tocado em nada, apenas olhara. A ideia o acertou. E se 23A respondesse à consciência? Não aos sensores, mas a ele. Um erro humano, sim, mas não de calibração, de existência. Ele era o observador, e o observado agora o notava de volta. O frio se espalhou pelo peito, um vazio interno que espelhava o exterior. Isolamento absoluto, não só físico, mas mental. Sem Houston, sem voz humana para ancorar sua sanidade, ele flutuava sozinho em um mar de dúvida. Ele voltou ao console, os passos ecoando mais altos no corredor selado. O diário digital piscava, esperando entradas. Ele digitou devagar. Protocolo de lockdown ativo. Percepção alterada. Possível correlação entre foco mental e atividade anômala. Recomendo autoavaliação psicológica. As palavras pareciam vazias, como se as digitasse para um fantasma. Ele pausou, os dedos pairando sobre o teclado. Autoavaliação. O protocolo incluía testes simples, contar respirações, recitar sequências numéricas, verificar reflexos. Ele tentou. Inalou fundo, exalou. 1, 2, 3. Mas no terceiro, o clique soou novamente. Baixo, metálico, vindo da escotilha de manutenção. Como unhas arranhando o casco do lado de fora. Ele congelou. O som parou, deixando o silêncio mais pesado. Ativou o sensor de vibração. Pico registrado, 0,001 Hz.
insignificante para máquinas, mas para ele, um sussurro. Ele se aproximou da escotilha, o visor de inspeção embutido na porta. Girou o painel e a imagem surgiu. O exterior da estação, antenas estendidas como membros inertes no vácuo. Nada se movia, mas no canto da visão, uma distorção. Não uma forma, mas uma ondulação no ar rarefeito, como calor subindo de metal aquecido. Desapareceu antes que ele piscasse. Parcial, sempre parcial. Visível o suficiente para questionar, incompleto o suficiente para enlouquecer. O comunicador chiou, rompendo o torpor. Uma transmissão fragmentada, voz distorcida como água em um cano enferrujado. Elias, não, responda. 23A, espelho, sua mente. O resto se dissolveu em estática densa, picos de frequência que ecoavam o padrão de 23A. Espelho. A palavra grudou em sua mente, refletindo de volta. Ele tentou reconectar. Houston, repitam. Espelho, esclareçam. Estou nominal, mas nada. O delay agora era caótico, minutos se esticando em horas subjetivas. Interferência total. Ele era cego e surdo, ligado apenas ao sinal que pulsava na tela. Sentado novamente, Elias sentiu o peso da estação como nunca. Seus pensamentos giravam em espiral, duvidando de cada leitura. O erro humano sob pressão. Ele havia calibrado os sensores sozinho, sem dupla verificação. Talvez 23A fosse falha dele, um loop infinito nascido de solidão. Mas a silhueta, a ondulação, reagiam, como se o universo, indiferente por bilhões de anos, agora o notasse. Observado, o medo existencial o invadiu, não de morte rápida, mas de insignificância absoluta. Ele, um ponto em uma bolha de metal, tocado por algo vasto e incompreensível. Ele se levantou, caminhando em círculos pelo módulo de comando. O zumbido dos sistemas parecia rir baixinho, um ronronar que seguia seus passos. Parou na janela de observação, pressionando a palma contra o vidro frio. Lá fora, o vazio olhava de volta, estrelas frias como olhos distantes. Então, o scanner apitou. A perturbação gravitacional acelerara, a espiral apertando-se ao redor da órbita. Amplitude em 0, 1%. O gráfico de 23A convergia para um pico, como um coração prestes a parar. Ele ajustou a câmera externa mais uma vez. A tela tremeu. No centro agora, não no canto, uma extensão curvada, se desenrolando devagar contra o fundo estelar. Mais visível, mas ainda borrada, como se resistisse à captura, dissolvendo-se nas bordas. Uma forma que se inclinava como se escutasse. Elias recuou, tropeçando na cadeira. A visão o alterou profundamente. Decisões fluíam diferentes agora. Ativar o propulsor de emergência, desviar a órbita. Mas para onde? O vazio era onipresente. Em vez disso, ele selou o módulo de comando, isolando-se ainda mais. O ar ficou mais parado, o oxigênio racionado em um sussurro. Seus pensamentos fragmentavam. Família na Terra, rostos em mensagens antigas, agora irreais como sonhos. Ele era o erro, o observador quebrado, ou pior, o catalisador. O clique soou de novo, interno dessa vez, como se algo respondesse de dentro das paredes. Ele girou procurando. Nada. Apenas o silêncio, atento. A pulsação de 23A continuou 47 minutos, marcando o tempo de uma espera infinita. Algo se aproximava, reagindo à sua presença, espelhando sua dúvida. E no coração da estação, Elias se perguntou se o convite era para unir-se ao vazio ou para ser consumido por ele. A estação girava, mas o universo parecia parar, inclinando-se em segredo para ouvir. Elias ficou ali, imóvel no centro do módulo de comando, o ar estagnado, pressionando contra sua pele como um véu úmido. O selo da escotilha interna zumbia baixinho, um som que agora parecia ecoar seus próprios batimentos cardíacos. Ele havia isolado tudo,
Luzes reduzidas a um brilho âmbar, sistemas em modo mínimo, apenas o essencial para sobreviver. O gráfico de 23A dominava a tela principal, as curvas entrelaçadas pulsando em um ritmo que se fundia ao seu próprio fôlego. 47 minutos, sempre isso. Como se o tempo se dobrasse ao redor dele, marcando não o ciclo da estação, mas sua presença solitária. Ele se sentou devagar na cadeira, as mãos apoiadas nos braços frios do metal. A dúvida era um peso vivo agora, rastejando por seus pensamentos como uma sombra que se alongava. Era ele o erro? Seus dedos nos controles, calibrando sensores com mãos que tremiam de fadiga não admitida. Ou era o vazio, respondendo de volta, transformando sua observação em algo recíproco? O módulo parecia menor, as paredes curvando-se para dentro, como se a estação encolhesse sob o olhar invisível de fora. Ele fechou os olhos, buscando o vazio interno para acalmar a mente. Mas ali, no escuro de suas pálpebras, a silhueta persistia, curvada, se desenrolando, inclinando-se como se escutasse seus segredos. O clique soou novamente, mais próximo, vindo não da escotilha, mas do painel sob seus pés. Um tremor sutil, como metal se acomodando no frio eterno. Elias abriu os olhos, o coração acelerando. Ele ativou o sensor de vibração interna, picos irregulares, 0,002 Hz, espalhados pelos circuitos da estação. Não era falha mecânica, os logs confirmavam integridade total. Era como se algo testasse as veias da bolha, traçando caminhos invisíveis. Ele se levantou, caminhando em um círculo apertado, os passos ecoando no confinamento. O ar carregava um cheiro agora, sutil, de ozônio misturado a algo orgânico, como terra úmida após chuva. Impossível. A estação era estéril, reciclada até a perfeição. Ele parou diante da tela secundária, onde a câmera externa ainda rodava em loop lento. Ajustou o foco manualmente, os dedos hesitantes. O negrume surgiu, estrelas pontilhando o vazio como feridas frias. O cinturão de Kuiper girava ao fundo, rochas inertes em sua dança eterna. Nada se movia. Mas então, no canto inferior da imagem, uma ondulação. Não uma forma sólida, mas uma distorção que se curvava, estendendo-se como um dedo traçando o casco da estação. Parcial, sempre parcial, visível por frações de segundo, dissolvendo-se em pixels borrados antes que traços se definissem. Como se resistisse à captura, preferindo o limbo entre visto e invisível. Elias congelou, o fôlego preso. A extensão parou, pairando, e por um instante pareceu inclinar-se para a câmera, como se o observasse de volta. A visão o acertou como uma onda fria. Ele recuou, batendo contra a parede, o impacto ecoando no silêncio. Decisões fluíam agora em fragmentos. Ativar o sinal de socorro total. Desacoplar módulos periféricos. Mas para quê? O vazio não tinha direções. Não tinha escape. Seus pensamentos se voltaram para a terra. Rostos distantes em mensagens gravadas. A esposa sorrindo em um jardim, os filhos correndo em grama verde. Irreais agora, ecos de um mundo que 23A tornava distante. Ele era o elo fraco, o humano sob pressão, fabricando respostas onde o universo apenas existia. Ou não. A dúvida o isolava mais que as escotilhas. Medo de si mesmo, de ser o erro que convidara aquilo para dentro. O comunicador chiou, um som rasgado que cortou o ar parado. Ele se aproximou hesitante, ativando o receptor. A voz veio em pedaços, distorcida como se filtrada por camadas de estática. Elias, 23A. Não, resista. É você. O resto se dissolveu em ruído, picos de frequência que ecoavam o padrão pulsátil. Você. A palavra pairou, grudando em sua mente como teia. Ele rebobinou a transmissão, analisando o espectro, sobreposições impossíveis, como se a voz humana se entrelaçasse com algo não humano. Modulando as sílabas. Houston,
ou eco de sua própria dúvida projetada de volta pelo sinal. Ele tentou responder à voz rouca no microfone. Houston, confirmem. Estou selado. Anomalia interna detectada. Priorizem extração. Silêncio. O delay não existia mais. Era um abismo, engolindo palavras antes que partissem. Elias se sentou no chão, as costas contra o console, sentindo as vibrações subirem pelo metal. O gráfico de 23A convergia para um ponto único agora, a amplitude em 0, 12%, um pulso que sincronizava com seu pulso. Ele fechou os olhos novamente, mas a escuridão interna se movia. Formas parciais dançando nas bordas da visão, curvando-se em resposta aos seus pensamentos. Isolamento absoluto. Não só do mundo, mas de si. Ele se perguntou se o erro era inerente à humanidade. Observar o cosmos, esperando indiferença, mas invocando o incompreensível. Algo que reagia à consciência, espelhando o medo existencial em curvas de radiação. O clique soou uma última vez, ecoando de todos os lados, como se a estação respirasse com ele. Ele abriu os olhos. A tela da câmera tremia, a distorção retornara, agora central, uma extensão se desenrolando devagar, inclinando-se contra o vidro invisível. Mais visível, mas incompleta. Bordas dissolvendo no vácuo, como se o próprio espaço a comesse. Não atacava. Apenas esperava, paciente, um olhar no escuro que questionava sua realidade. Elias não se moveu. A pulsação continuou, 47 minutos, marcando o fim de algo e o início de outro. Horas se passaram. Ou minutos, o tempo se dobrava. O módulo permanecia selado, o ar racionado em sussurros. Elias observava a tela, a forma sumindo devagar, deixando apenas o vazio. 23 a pulsava, mas agora como um eco distante, integrando-se ao zumbido da estação. Desaparecera? Permanecera? Ele não sabia. A dúvida o consumia, mas também o ancorava. O universo vasto e indecifrável o notara, e ele, mudado, notava de volta. A Y7 girava em sua órbita indiferente, mas dentro, no silêncio atento, Elias esperava o próximo pulso. E se perguntou tarde demais se o convite fora aceito, ou se ele sempre fora parte da armadilha.